No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Covid, burnout e depressão passam a fazer parte da lista de doenças do trabalho, lista que foi atualizada semana passada e ainda a gente fala sobre o 1º de dezembro, a sexta-feira, que foi o Dia Mundial de Prevenção e Combate ao HIV/AIDS. Data que faz parte dos 21 dias de ativismo, do calendário dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, uma campanha da ONU da qual a CUT faz parte. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT começa então falando sobre a lista de doenças relacionadas ao trabalho, a LDRT, que depois de 24 anos de sua instituição foi atualizada no dia 29 pelo Ministério da Saúde. A atualização, que já foi publicada no Diário Oficial da União, é resultado da luta permanente da CUT, de instituições e de movimentos que atuam em defesa da saúde do trabalhador. Nessa nova lista passam a fazer parte 165 novas patologias, incluindo a Covid-19, alguns tipos de câncer, distúrbios músculo-esqueléticos, como inflamações em tendões, ossos, articulações e doenças como a síndrome de burnout, a ansiedade, o abuso de drogas, tentativas de suicídio, a depressão. No total, agora, são 347 doenças. Antes, eram 182 nessa lista. Essa atualização faz parte do princípio de que tanto as patologias que se configuram como adoecimento mental quanto o uso de drogas podem ser consequência de jornadas exaustivas, de assédio moral, da mesma forma como o abuso de álcool já constava na lista. A partir de agora, o poder público deverá planejar medidas de assistência e vigilância para evitar essas doenças em locais de trabalho, possibilitando ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis. Por outro lado, os trabalhadores vão poder ter garantidos os direitos à assistência, tratamento e afastamento do trabalho em decorrência dessas doenças, quando comprovado o que se chama de nexo causal. Ou seja, as alterações dessa lista dão respaldo para a fiscalização dos auditores fiscais do trabalho, favorecendo o acesso a benefícios previdenciários e dá mais proteção ao trabalhador diagnosticado pelas doenças elencadas. Essa lista, então, portanto, com essa atualização importante, principalmente dessas doenças que se referem ao adoecimento mental, como a depressão, a ansiedade, e a gente sabe que nos últimos tempos esses casos têm aumentado em decorrência das relações de trabalho, que têm ficado cada vez mais difíceis, enfim, têm se deteriorado por causa da retirada de direitos, e aí vem a reforma trabalhista, enfim, a gente sabe que o trabalho tem feito com que o trabalhador adoeça. E aí você comprovar que o trabalhador está adoecendo, está tendo depressão, está tendo ansiedade, tentativa de suicídio, inclusive, né? Os bancários fizeram já pesquisa até em relação a esse tema. Comprovado que isso está relacionado ao trabalho, os trabalhadores têm direito à assistência, enfim, conseguem se afastar. A atualização dessa lista foi publicada, foi feita, aliás, né? O anúncio dessa publicação, dessa atualização, foi feito na quinta-feira, dia 28, um dia antes de ser publicada no Diário Oficial da União, durante o 10º encontro da Rede Nacional de Saúde e Atenção à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, o RENAST, que reuniu representantes de todos os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, os CERESTs, e trabalhadores e também dos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive a CUT esteve lá, né? Participaram desse evento a secretária nacional da Saúde do Trabalhador da CUT, a Josivânia Ribeiro Cruz Souza, e a representante da CUT no Conselho Nacional de Saúde, a Madalena Margarida Silva. A Josivânia disse o seguinte: essa publicação é uma conquista de toda a classe trabalhadora e é resultado dos esforços coletivos das entidades sindicais, da academia e centros de atenção, pesquisas e ensino que são comprometidos com a saúde dos trabalhadores. Ela afirma que o próximo passo agora é se apropriar dessa lista e cobrar a sua utilização. Por quê? Porque a lista cumpre um papel importante para a vinculação do trabalho com a doença apresentada pela classe trabalhadora, pelos trabalhadores, em decorrência da sua atividade laboral, que foi o que eu acabei de explicar aí, né? Comprovar que, por exemplo, a depressão ela é um resultado das relações de trabalho. A Madalena Silva afirmou que a atualização representa um avanço, já que é resultado de uma reivindicação do movimento sindical e das frentes de defesa de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Vamos ouvir a Madalena. Então, eu considero
um avanço termos a publicação desta lista atualizada, né, uma vez que é reivindicação do movimento sindical, das frentes em defesa da saúde do trabalhador, dos que atuam nessa área em defesa da saúde do trabalhador, né? Portanto, compreender que os ambientes de trabalho podem se tornar um risco para a saúde do trabalhador, da trabalhadora, que podem gerar sofrimentos, adoecimentos e morte, né? É um direito e está no rol do direito humano à saúde do trabalhador. Então, essa lista, como referência de doenças relacionadas ao trabalho, ela contribui fortemente para que os trabalhadores e trabalhadoras tenham seu nexo de casualidade mais facilmente comprovado, né? Então, destaco aqui a questão das doenças como Covid-19, como doença relacionada ao trabalho, cânceres, né, depressão, suicídios ou tentativas de suicídio relacionados ao trabalho. Então, tudo isso é muito importante para nós nesse contexto de relações precárias de trabalho. A CUT deve continuar a sua luta no sentido de garantir, né, que todos os trabalhadores e trabalhadoras possam ter trabalho decente. E isso significa que os ambientes de trabalho possam ser seguros. Vale dizer também que a Covid-19 agora volta oficialmente a fazer parte da lista. Em setembro de 2020, contrariando uma determinação do próprio Ministério da Saúde, de seu próprio Ministério da Saúde, o ex-presidente Jair Bolsonaro revogou uma portaria que incluía a infecção por Covid como doença relacionada ao trabalho. Ou seja, o Ministério foi lá e disse, não, Covid pode estar relacionada ao trabalho, né? O trabalhador pode pegar Covid por exercer sua função presencialmente. Né? Com a classificação do coronavírus como doença ocupacional, o trabalhador teria uma série de proteções que foram canceladas justamente pelo Jair Bolsonaro, que foi lá e revogou essa portaria. Né? Agora, com a inclusão da Covid no rol de doenças relacionadas ao trabalho, o trabalhador volta a ter garantidos esses direitos oficialmente, já que mesmo fora da lista, a infecção por coronavírus podia ser considerada como doença ocupacional. Ou seja, ele havia revogado, mas mesmo assim o trabalhador ainda tinha como recorrer, tinha como garantir seus direitos quando pegava Covid na relação de trabalho ou exercendo a sua função. Bom, agora a gente fala sobre o 1º de dezembro, né? O Dia Mundial de Prevenção e Combate ao HIV/AIDS. De acordo com o relatório global de 2023 do UNAIDS, programa da ONU, cerca de 39 milhões de pessoas em todo o planeta vivem com HIV. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mulheres que sofreram violência física e sexual têm 1,5 vezes mais probabilidade de contrair o HIV do que as que não sofreram esse tipo de violência. Ainda de acordo com a OMS, entre as populações marginalizadas, como as profissionais do sexo ou mulheres transexuais, uma alta prevalência de violência está ligada às taxas mais altas de infecção pelo HIV. No Brasil, hoje, são 990 mil pessoas, 1 milhão de pessoas vivendo com HIV, sendo que 350 mil são mulheres. O relatório do monitoramento clínico do HIV do Ministério da Saúde do Brasil aponta que as mulheres apresentam piores desfechos em todas as etapas do cuidado. Existe uma diferença nos índices de diagnóstico e tratamento entre gêneros. A gente tem alguns números. Por exemplo, 92% dos homens que têm HIV estão diagnosticados. Já as mulheres, só 86%. 82% dos homens recebem o tratamento antirretroviral. Mulheres, 79%. 96% dos homens estão com a carga viral suprimida, mulheres, 94%. Essa condição, vale a gente dizer, de carga viral suprimida é o que se diz de indetectável e intransmissível. É uma condição que se refere à eficácia do tratamento, que faz com que o número de cópias do vírus por mililitro de sangue no organismo seja tão ínfima, tão pequena, que o HIV se torna intransmissível por vias sexuais. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 houve um aumento de 8,2% no número de casos de estupros em relação a 2021. E agora a gente volta a falar aqui sobre a condição de violência contra a mulher. Desse total, 88,7% das vítimas eram mulheres e meninas. E dessas, 57% eram negras, 0,5% indígenas. As principais vítimas da violência sexual são crianças, especialmente as meninas, 61,4%. Que tem idade entre 0 e 13 anos de idade, um absurdo.
Todos os dados levam à constatação, então, de que a violência sexual contra a mulher e contra meninas é um fator que as tornam ainda mais... são fatores, na verdade, né, que as tornam ainda mais vulneráveis à infecção pelo HIV, assim como outras infecções sexualmente transmissíveis também, já que, em geral, esse tipo de violência é praticada pelos parceiros que forçam a relação sexual sem o uso de preservativos. O risco para ela, portanto, se torna potencial. Por isso, a data, o Dia Mundial de Combate ao HIV/AIDS, faz parte da campanha dos 21 dias de ativismo. No Brasil, a ONU promove a campanha Una-se pelo fim da violência contra as mulheres e meninas, que tem o objetivo de articular parcerias para investir em prevenção para erradicar a violência contra mulheres e meninas. E o Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!